hein? Cheio de gente. E alguém para lá no meio de, né? E levanta as mãos e diz assim: terra! Eis que te digo! E aí, como é que fica, professor Miqueias? Será que é constrangedor? Você fingiria que não era com você e sairia? É complicado, né? Então, nós queremos saber a opinião dos nossos ouvintes, né? Exatamente, até porque pode acontecer com qualquer um deles, não é? Verdade. E toda a pergunta é, o que você faria no lugar dela? Ó, a gente sabe o que ela fez. Sim. Recusou, rejeitou, disse que se fosse Deus pra falar com ela usaria a parente. Mas e você, ouvinte, o que faria? Agora eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Eu gosto muito de analisar o profeta. Se eu souber que não é um profeta de Deus mesmo, meu irmão, levanta, finge que não é com você, vai embora. Vou embora. Eu creio em profecia, eu creio que Deus usa. Eu creio, tá? Mas não é qualquer um, não. A gente não deixa de acreditar no verdadeiro só porque existe o falso. Claro. Pelo contrário, só existe o falso porque existe o verdadeiro. Positivo, não é? Positivo. Mas não é também porque existe o verdadeiro que a gente vai acreditar em qualquer um. Sim, sim. Então, com certeza. enfim, se fosse você, meu ouvinte, que recebesse esse consolando. Esses são os 3 pilares da profecia. Aí essa palavra exortação, muitos olham ela somente como cajado, né? Como um coro. A exortação, ela é você incentivar alguém, advertir, né? Falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E a gente crê que Deus, ele, com sua bondade, com seu amor infinito, ele nos corrige com amor, né? E o cajado, né? Igual muitas pessoas falam, a pregação hoje foi cajado puro. O cajado, ele não foi feito para bater. O cajado, ele é para guiar a ovelha no caminho, e aquele gancho do cajado é para quando a ovelha está saindo fora do caminho, ele vem cá, segura ela e coloca no caminho novamente. Um abraço. Um abraço, Rick. Tá certo. Olha, quem mandou também aqui uma mensagem... Olha, mensagem grande essa aqui, hein? Vamos lá. Mas gente. O Alcino Mendes, ele fala: queridos irmãos, em Deuteronômio 29:29, nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Há algumas coisas que Deus decidiu não nos revelar, possivelmente pelas seguintes razões. Primeiro, nossas mentes finitas não podem entender os aspectos infinitos do universo de Deus. Algumas coisas, segundo, não precisamos conhecer até que sejamos mais amadurecidos. Terceiro, como Deus é infinito e onisciente, é simplesmente impossível para nós saber tudo o que Deus faz. Por isso entendo que as coisas que Deus quis revelar estão na Bíblia. Se Ele quiser revelar alguma coisa, vai falar comigo e não manda recado. Nosso Deus não é de mandar recado, e sim de mostrar na palavra o que Ele quer de cada um de seus filhos. Alcino Mendes, missionário da Congregação Presbiteriana em Nova Esperança, Barra Mansa. Um abraço, missionário. Quem vai falar agora é a Rosângela, do Projeto Vida. Ô, Dália, eu era faladeira, sabe? Mas agora eu sou cristã, tô aprendendo a falar menos. Oi. Eu acho a Jojo meio snob. Acho que ela não tem talento nenhum. E esse negócio dela falar que pararam a gente quando tá na mídia, que se expõe, que quer ficar na mídia, tem que ser simpático, porque ela não canta nada, não faz nada. Ganhou a Fazenda, que eu me lembre. E eu acho que ela devia ser mais simpática, né? Que não tem nada a ver. Eu que sou cristã... Se alguém me parasse, falasse, porque eu sempre tô com a pulseirinha da Projeto Vida, eles falam, você é do Projeto Vida, que bacana, que não sei o quê. Eu paro, converso, chamo para ir para a igreja, chamo para louvar o Senhor. Lá é bom e tudo. Então eu acho assim, que não tem nada demais. Ela não se expôs, ela não quis ser
não quis ser da mídia, eu acho que ela tem que parar e ouvir, né? Mesmo que seja uma coisa que ela não goste. Porque se alguém me parar no shopping em algum lugar, eu sou muito espontânea, muito simpática. Ou até mesmo outra pessoa. Eles param, você é a Rosângela, filha do Zé Bichara. Oi, tudo bem? Eu sou muito simpática. Acho que a Jojo é minha metida, tá? É o jeito de eu pensar. Se você tá na mídia, você tem que parar e tratar as pessoas bem, porque depois a mídia fala mal. Então a Rosângela falou que a Jojo tinha que aceitar ali a profecia, ser simpática pelo menos com a moleque, a profetisa. Foi isso que eu entendi? É isso aí. Parece que sim, pelo fato de ser famosa, né? Por que ela é famosa? Ela é cantora? Ela é cantora. Ela começou com funk, não é isso? E o funk dela meio que explodiu. Né? Ela começou sendo amiga de Anitta. Amiga de Anitta. Esse detalhe a Letícia tem. Aí ela explodiu quando foi cantora. Por isso que eu digo pra vocês serem meus amigos, hein? Vai explodir. E aí foi cantora, não sei quem, virou influenciadora e é isso. Sim, entendi. Então, esse foi o início, né, da biografia, vamos dizer assim, dessa celebridade chamada Jojo Todinho, né? Pelo visto, a nossa irmã, né, colocou que pelo fato dela ser alguém da mídia, uma figura pública, ela deveria ter uma postura diferente, ser simpática, né? Isso. Sim, eu entendo que, de fato, muita gente, pelo fato de ser uma figura pública, né? Ela deveria ter uma relação diferente com as pessoas, já que ela vive disso de certa forma, né? Depende do público para isso. Só que a gente também precisa questionar que pelo fato da gente ser simpático com os profetas, é que tem muito profeta aí falando quando deveria ser silenciado. Olha aí, hein? Pelo fato da gente estar tolerando, sendo simpático demais, né? Sendo, por vezes, até conivente com algumas práticas, pessoas que estão falando deveriam estar silenciadas. Então a gente tem que repensar se vale a pena ser simpático com alguns profetas. Ou né? não, é verdade. O Bernardo do Belmonte disse isso, que a melhor profecia será sempre a Bíblia. O professor Miqueias foi extremamente sucinto em suas palavras. Não é que não exista profetas na Terra. Isso. O fato é que os mesmos estão cada vez menores em números. E a gente não pode negar essa realidade. Com certeza. Vou dar um exemplo aqui que parece distante, mas não é. No tempo da Covid, né, a gente usava máscara. Sim. O fato é que, ainda hoje, nós podemos pegar doenças, não é? Sendo expostos a alguns vírus, mas pelo fato da realidade ter mudado, a gente não usa mais máscara, porque a realidade mudou. Aquela realidade exigiu um cuidado maior. Se nós estamos em uma realidade de proliferação de falsos profetas, o nosso cuidado tem que ser maior também. A gente não tem que tratar desse assunto como se a gente vivesse numa realidade diferente. Certíssimo. A nossa realidade é doente. Certíssimo. Nesse quesito, então a gente tem que tomar cuidados maiores também. Professor tá assim, hein, Dário? Show de bola. Meu Só Deus no do chicote. céu. Eu fico revoltado com esses profetas, gente. Deus! Lely Júnior vai falar agora, Depois eu vou contar uma experiência que eu tive com profetas. Conta. Fechou. Lely Júnior. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio 88, pastor Dário Ferreira, missionária Letícia Dantas, professor Miqueias. Opa. E hoje eu não posso aí de deixar, né, de parabenizar a nossa amiga aí, Beth Brizola. Aniversário da Bebete. Deus continue te abençoando como sempre, né? E a primeira coisa nessa enquete aí que eu percebi no áudio, né, é que ela diz assim, né? Jojo Todinho, eu não te conheço. Ela chama pelo nome aí, pelo apelido, na verdade, mas eu não te conheço. E assim, falando sério, né, eu creio que o Espírito Santo é muito ético, né? Então, assim, creio na profecia, creio na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, mas creio, assim, que o Espírito Santo, ele não traz nada que ele já não tenha comunicado ao coração da pessoa. E assim, para saber se é de Deus ou se não é, tenha paz no espírito, né? Se aquilo trouxe paz no teu espírito, com certeza é algo que já foi comunicado a você de alguma maneira, né? Tá vindo aqui nos teus sonhos, alguma questão que tem subido ao teu coração, eu creio sim, né? E quanto a ter profetas ou profetisas de Deus, a gente não pode se espantar muito não, né? Porque quando Deus quis, quando Ele quis, Ele usou até uma mula que não falava. Imagina essas pessoas que já têm o dom de falar, né? Falar, todo mundo fala, mas nem sempre é o Espírito Santo, né? É verdade. Estejamos ligados em tudo aí.
Tá bom? Um ótimo Tá bom. dia a todos aí. Deus abençoe. Valeu, Júnior. Boa palavra, hein? Boa palavra. Agora o testemunho com o irmão Dário Ferreira. Tá bom. Eu era presidente de uma certa denominação aqui, logo que eu cheguei em 1994. Eu não era nem nascido, vale aqui ressaltar. Aí, só que tinha uma congregação que não gostava muito de ser comandada, né? Sim. De ser comandada. Aí a gente reunindo o presbitério da igreja e tudo, nós vamos mudar um pouco aí a direção das congregações e tudo. Aí eu fui para mudar a direção dessa igreja, né? Dessa congregação. Mas só que eles já tinham contratado umas profetas para profetizar já. Contratado? Contratado. Pois é, aí eu fui pregar, estava pregando a palavra, elas levantaram. Ih. Aí levantaram, eis que digo que o que você vai fazer e não sei o que. Eita, tua encenação ali. Mas só que eu não dei bola, eu continuei pregando, porque era a palavra de Deus que eu estava pregando. Sim. Irmãos, por eu não ter dado bola, dado confiança, você acredita que elas pegaram o microfone, puxaram o microfone da minha mão? Que? Meu Deus! Que isso, pastor? Puxaram o microfone da minha mão. E aí? E aí eu tive que usar a vara, né? Calma aí. Tive que usar a vara, porque aí passou dos limites, né? Passou dos limites e é claro que eu vi que aquilo era tudo carnalidade. Mas o que você fez? E não tinha nada de agora eu espiritualidade. O que você fez? Mandei sentar. Sério? Mandei sentar e parar e calar a boca. Tá? Porque estava pregando a palavra de Deus. É a maior das profecias que nós temos. Boa. Tá entendendo? É isso aí. E para chegar a um extremo de chegar e puxar um fio do microfone do pregador só porque ele não está dando atenção àquela carnalidade. Então, Meu Deus, é por isso que a gente Dário. tem que tomar muito cuidado com relação a tais profetas e profecias que apareçam por aí. Eu tenho histórias também que eu vou contar depois, tá? E histórias Fechou. de Lídia Nechaif. Eu não sei se ela vai mandar áudio contando essa Não, ela tem situação que dela aí. participar hoje. Então tá bom, ó, mãe, manda aí o seu áudio Isso. contando aí É. quando a senhora falou que Deus não tem duas bocas. E Manda aí. tudo isso porque eram donos da igreja, né? A gente Meu não pode Deus. mudar Mas os donos você da conseguiu igreja, não. fazer essa mudança que você foi lá fazer? Consegui. Depois que você mandou ela sentar e tudo? Mais ou menos, não consegui muito não, sabe? Para não dividir a obra, eu simplesmente dei autonomia e fui seguir a minha vida. Entendi. Entendendo? Dei autonomia para a igreja, acabou e tudo bem. Fiquem aí do jeito que vocês quiserem. Estão lá até hoje, já mais de 30 anos, não crescem. Ó, meu Deus do céu. Posso mudar radicalmente de assunto? Claro. Radicalmente? Hoje é o dia do seu aniversário. Que dia Hoje é aniversário da Bebete, mais conhecida como Beth Brizola. Grande Elizabeth Brizola Teixeira, a esposa do pastor Edson Teixeira, da Igreja Metodista. Hoje completa mais um ano de vida. Alô, Elizabeth! aí nessa caixinha. Ô, Bebete, feliz aniversário, Bebete! Todo mundo junto, hein? Parabéns, parabéns pra você. A rádio toda, hein? Todo mundo desejando um feliz aniversário pra Bebete, muita saúde, que você tenha um dia muito abençoado. Eu sei que você vai estar rodeada pela sua família. Deus te abençoe. E a Bebete pediu música, hein? Bebete pediu música, meu filho. Essa aqui, ó. Verdade. Chegou com tudo. Falei, Essa Beth, qual música que você canção quer? É linda. E aí ela pediu esse clássico. Meu tributo, Vitorino Silva. Feliz aniversário, Beth. Olha, como hoje todo mundo tá pedindo música, já vou pedir a minha também, viu, Lelê? Ih, vai tocar não, hein? Eu quero A uma. programação tá pronta. Agora tá pronta, né? Tá bom. Ele quer uma. Tá Ele é certo. Deus ou chame a existência. Olha, tá vendo? Errou dessa vez, tá? Olha! Errou dessa é? vez. Que milagre. Depois Hoje você me eu conta. quero ouvir, se for Depois você me possível, conta. eu vou pedir Osés de Paula. É possível. Então não tá sei em bom. qual horário, mas é possível. Mas repare a sutileza do que ela falou. É possível pedir. É possível. Agora fazer Agora, se é possível ouvir... é outra coisa, né? Não, vai tocar hoje, daqui a Menina pouco. não é fácil, não. Daqui a pouco, 11 da noite, no Sem Parar. Brincadeira. Ô, Letícia, hoje é quarta-feira, é dia de quê lá no Cafu? Fala Hoje pra é gente. Hoje é dia de costela na brasa lá no Cafu, hein?
Ai, meu Deus do céu. Olha, trabalhar com essa galera que não é fácil não, gente. Toda quarta, Eu sofro, toda viu? sexta tem costela na brasa lá no Cafu e você precisa conhecer o restaurante Cafu Gourmet. Bom demais. Todo dia a multidão da Rádio 88 tá lá. Todo mundo com marmitex na mão. Todo mundo com marmitex na mão. E hoje é dia que o pessoal vai mais feliz ainda, porque é dia de costela. Professor, conclui a enquete. Já vai embora assim direto. Sai Aflito. correndo. Sai correndo. Aflito. Gosta de pegar a costela no início. E ele já Isso. falou que tá com fome. Já. Então, ou seja, hoje a conclusão vai ser: acabou, tchau. Alô, Vai pro Nete. Cafu. Alô, Nete. Alô, Cafu. Tô Aí, chegando. Olha, deixa eu parabenizar a Nete, porque ontem eu comi uma carne muito gostosa, que é um corte mineiro. Isso. Eu faço corte mineiro em casa, mas como ela fez ontem, jamais. Sensacional Ontem mesmo. tava top, né? Macia, cebolada. Nete, que coisa gostosa, Não é ressecado menina. igual alguns Não, carnes não. suínas por aí, É né? verdade, porque eu faço realmente. A Raquel vai ficar com ciúme, hein? No início ela fica legal, gostosa, mas depois ela fica no meio. Vai ressecando, ela né? fica ressecada. Ô, Nete, me ensina, por favor, vai. Que isso, hein? Ô, Neto, você ganhou seu dia, hein? Olha Daqui aí. a pouco ele vai chegar lá. Ô, pastor Dário, fritei 2 ovinhos pro senhor. É assim mesmo. Ah, Nete! Tudo isso no restaurante Passa amanhã. Cafu. Ó, o restaurante Cafu Gourmet fica no coração do bairro Limoeiro, na Avenida das Magnólias, número 392, em É um ponto abençoado. Nós perguntamos: você se sentiria à vontade em receber uma profecia na frente dos outros? Hein? Fala comigo. Quem vai participar aí, Lelê? Ah, só essa. Achei que você ia ler as outras perguntas. Não. Pastor não, depois eu leio Renato. outra. A paz do Senhor, pastor Dário, a Fala, paz do Senhor pastor. Letícia, professor Miqueia, a todos os ouvintes, Deus abençoe a todos. Ah. A respeito da enquete, eu vejo desta forma. O profeta, ele não pode deixar de entregar o recado de Deus. Mas você observa que nessa fala da Jojo Todinho, você observa que a profeta, além de usar o apelido que Deus não chama ninguém para o apelido, então já começa por aí, não sendo Deus essa revelação, essa profecia, seja o que for. E também Deus não envergonha ninguém. A Jojo disse algo interessante. Ela poderia ter chegado de forma branda, entendeu? Com voz mais baixa e falar: tem um recado de Deus para te passar, posso? E caiba a Jojo Todinho querer aceitar ou não. Ninguém é obrigado a parar para ouvir o profeta. É ele Deus. Ele não quer ouvir, vai se ver com Deus depois. É. Mas eu vejo que a forma que foi abordada, e já começando pelo apelido, não tinha Deus ali naquele momento. Porque se Deus tivesse ali também, Deus não permitiria a Jojo Todinho envergonhar esta pessoa. Porque quando Deus está no negócio, Deus já prepara tudo. Tá certo, Mensagem pastor do Renato. pastor Renato. Muito obrigado pela sua participação, pastor. Ô, professor Miqueias, vou fazer uma pergunta. Faça. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que quer Sim. dizer isso? Exatamente o que o texto está dizendo. É isso aí. Ou seja, não há descontrole, não não é, no exercício profético, como supõe uma galera aí. Não, Deus me tomou e eu saí falando. Não. Isso quer dizer que você pode... não vou falar agora, vou falar depois e vou falar de outra forma. A não ser que haja uma ordem expressa de Deus. Ah, tá. Sim, Se sim. Deus deu uma ordem específica, não é? Porque por vezes Deus vai dar ao profeta o conteúdo a ser comunicado. Sim. E aí o profeta vai escolher a forma. Ah, Como ele vai fazer, se ele vai chamar no canto, se ele vai falar depois, amanhã, outro dia. Sim. Porque a ordem de Deus foi só o conteúdo. Mas por vezes, pastor, Deus ordena o conteúdo, mas também ordena a forma. E aí cabe o profeta obedecer não apenas o que Deus mandou falar, mas como falar. Agora, se Deus não deu a maneira como o profeta vai falar, mas apenas a mensagem, cabe então o profeta exercer o seu bom senso, saber qual é o melhor momento e a melhor maneira de comunicar. Bom, tá aí o mestre, né? Por isso que nos 5 ministérios tem o mestre para ensinar, né? E olha um ministério apagado hoje em dia também, que a gente vai fazer até uma enquete sobre isso. Né? Respeita pastor, respeita apóstolo, respeita um profeta. Mas não respeita o mestre. Mas o mestre parece que só serve para dar aula no domingo de manhã. E olhe lá. É verdade. Ô, Letícia, eu vou ler aqui da Penha Gomes de Santo Agostinho a opinião dela.
Você permite, não? Questão, hein? Então tá bom. Bom dia, pastor Dário, Letícia e professor Miqueias, graça e paz a todos. Em relação à enquete, minha opinião é essa. Palavra do Senhor mesmo nos diz aí, ai daquele que envergonha o nome de Deus e ai daquele que no qual faz a vergonha. Creio eu que tem muita gente querendo aparecer. Essa Jojo Todinho adora aparecer. E, infelizmente, essa profeta foi da profecia essa pessoa tão barulhenta. Igual a Jojo Todinho. Não julgo, simplesmente não concordo com a profecia e pronto. Temos que fazer o que Deus nos manda, orar e estar sempre ligado ao trono da graça. Pois já profetizaram tanto sobre minha vida e até hoje nada se cumpriu. Então melhor orarmos e termos temor a Deus. O que está faltando é esse temor que o povo perdeu. Então estão buscando holofotes e aplausos. Olha aí. Misericórdia para esses que temem a Deus e continuam com essa cegueira espiritual. Nossa Bíblia é para ser lida e não usar como um adorno. Essa é a minha opinião. É ela, a Penha Gomes do bairro Santo Agostinho. Tá chegando a Regina. No início do programa eu falei, Regina, quero a sua participação, hein? Ela Olha mandou, aí. hein? Regina do Santa Rita do Zaru. Vamos ouvir. Bom dia, Rádio 88 FM. Bom dia. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Aqui quem fala é Regina do bairro Santa Rita do Zaru. Fala, querida. Então, é uma polêmica, porque Jojo conhece a verdade, né? A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ela conhece. E ela tem discernimento das coisas de Deus, né? Tá brincando, tá pecando. Mas o crente que tem um discernimento, ele vai saber que aquilo ali é um jeito de chamar atenção. Porque Deus não envergonha ninguém. Quando ele quer envergonhar, ele envergonha no nosso meio, no meio dos nossos mesmos. Não precisa ser em público, porque o povo não entende. Então, se aconteceu isso dentro de um shopping, a pessoa não vigiou, entendeu? A pessoa estava querendo se aparecer mesmo. E Jojo, como já conhece, porque nós sabemos que ela é uma desviada, né? Deus fala assim, Deus fala, mas ele não envergonha a pessoa. Ele pode estar cobrando dela sim, mas não dessa forma. Tá bom? Bom dia. Valeu, Regina. Um abraço pra você, minha amiga. Tem texto aí? Tem texto, eu sei que tem Isso. texto. Por isso que eu tô olhando pra você, que agora eu tenho que olhar bastante aqui pra não cometer falhas, né? Bom, Tá né? certo? Vou ler aqui da Ana Paula, tá? A paz do Senhor Jesus, pastor Dário, missionária Letícia, enfim, nós devemos ser vigilantes, pois existem muitos falsos profetas circulando por aí. E uma vez aconteceu algo no nosso ministério, que foi um pastor pregar lá, e tinha um amigo nosso que ele é dono do seu próprio negócio, e esse pastor foi falar com ele que Deus estava levantando ele, que ele iria deixar de ser apenas um funcionário e se tornaria encarregado, sendo que ele era dono do seu próprio negócio. E que Deus estava colocando uma ajudadora, uma mulher de Deus, para estar lado a lado com ele, sendo que ele já era casado. Meu Deus. Uma metralhadora de erros, né? Enfim, nós temos que ser vigilantes, porque hoje em dia está complicado você até colocar certos tipos de pessoas em cima do altar. Não gostaria de me identificar. meu Amém. pai. Deus abençoe e um ótimo dia. É isso. Melhor. O Dário já começou o texto com a fulana, mas vamos deixar pra lá, É gente. melhor aconselhar o ouvinte que quando ele não quer se identificar, que ele Coloca fale no isso. começo, Isso, né? Coloca no começo. gente. Já Faz começa, isso. não quero ser identificado. Ô, Jeová. Mas vamos lá, vamos pro comercial rapidinho, Dário? Vamos. Coisa rápida. Ai, legal, por enquanto A a nossa enquete tá bombando, gente? Tá bombando mesmo. O que nós estamos perguntando? Fala aí pra Nós gente. estamos falando de Jojo Todinho, que recebeu uma profecia no meio do shopping. Não gostou, hein? E estamos perguntando, você se sentiria à vontade em receber uma profecia na frente dos outros? Julgar o comportamento do profeta antes de ouvir a mensagem é falta de discernimento ou sinal de maturidade? Quem vai falar agora é a Cida do Getúlio. Bom dia, pastor Dário, Letícia, o profeta aí da casa, né? Amém. Esse Profeta da casa. Vargas, gostaria de estar. Eu acho o seguinte, a irmã Profeta pode da casa não até tem ter honra. errado, né? Em fazer as coisas assim aos gritos, chamar do nome da Todinho, né? Da Jojo Todinho. Mas eu acho que também ela tá muito assim, dona de si, a Jojo Todinho. Porque ouvindo o áudio aí ela falando, ela fala assim, Deus mandou falar nada. Isso é um perigo que ela corre também, porque se Deus mandou falar sim, quem é ela na fila do pão para falar que Deus não falou nada?
Então eu acho que para ser sábia, como conhecedora da verdade, que a Todinho conhece também, ela deveria ter parado, escutado. Não custa nada. E aí, se foi Deus que falou ou não, mais tarde ela ia entender. Agora, ela correu um grande risco também. Errou a irmã de gritar o nome dela no shopping e errou ela de calar a irmã e não deixar, porque pelo áudio ela não deixou a irmã falar, ela repreendeu a irmã. E se é Deus que está falando? E se é algo que Deus queria avisar ela, né? No caso, aquela cantora famosa que mandou matar o marido, ela recebeu uma profecia da Camila Barros. Ela não deu ouvido. Onde ela está hoje? Dentro da cadeia. Porque esses artistas também, eles acham que eles são bambambam. Ninguém serve para falar com eles. Eu tenho muito medo. Se eu ficava quieta, ouvia a profecia, beleza. Tanta coisa que escandaliza a vida da pessoa, ela não tem vergonha, vai ter vergonha que Deus mandou falar? Ó, Cida do Getúlio, hein? Vamos lá, tem mais gente, Dário Ferreira. Tem o Johnny Martins. Vai lá. Ele fala, bom dia, pessoal. Eu entendo o lado dela ter sido meio ignorante com a pessoa que supostamente queria entregar algo de Deus pra ela. A questão aqui é que as pessoas estão fazendo de tudo pra ganhar like e views na internet. Até usar o nome de Deus. Então ela já está calejada desse tipo de gente que quer usar a imagem dela para ganhar seguidores na internet. Por um lado, ela está certa, mas como ela vai saber exatamente se isso foi de Deus ou só malandragem de pessoas que querem ganhar views na internet? É isso mesmo? Views, isso mesmo. Johnny Ô, Dário, você tá atacado hoje, né, Dário? Aê, eu? Ah, brincadeira, viu? Vocês dois estão sensacionais. Menino, tá atacado hoje, tá vendo? Meu Deus do céu, vamos lá. Vamos nessa. Sabe quem vai falar agora? É o Bispo Eusébio? Não. Não é? Missionária Lídia Nechari, missionária. Um abraço pra você. Pastor Dário, bom dia, Letícia, bom dia. Professor Miquel. Bom dia. Sobre a enquete de Benção, hoje. mãe. Eu acho que essa profetisa, ela quer Ibope, ela quer seguidores, e ela foi o que na aba da Juju, né? Tanto que em vez de falar o nome da Jojo, ela fala Jojo na profecia, pelo amor de Deus, ela não apelido, chama ela de Jordana, que é o nome dela, que é o nome que Deus conhece, o nome da Jordana. Não é mesmo? E um dia eu fui pregar numa igreja e aconteceu de que quando me deram a palavra, se levantou uma profetisa e começou a falar. Falei, não. Eu vou cortar, porque não dá. Eu falei, minha senhora, a senhora sentar um pouquinho, porque agora é a hora da mensagem e Deus não tem duas bocas. Deus não tem duas bocas, Deus não vai falar com um profeta para parar o culto na hora da mensagem, certo? Em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 22, diz: quando tal profeta falar em nome do Senhor, tal palavra se não cumprir e nem suceder, assim esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. É isso aí, a Jordana tá certa. Não tem que ter temor mesmo, não. Se no meio do shopping a pessoa vem querer profetizar pra mim, minha filha, não dá não, eu não acredito não. Não acredito mesmo. E olha que eu sou do reteté, hein? Eu gosto, hein? E aí, professor, quer comentar? Eu sabia, eu conheço a minha mãe, sei do posicionamento dela. E assim, quando o assunto é ouvir palavra, pregação, há uma abertura muito grande. Agora, quando tem esses movimentos de profecia, de levantar, eis que te digo, ela tem não uma resistência, mas o senso crítico é aguçado. Agora, eu vou contar uma coisa um pouco triste pra mim, não vou me delongar muito, porque eu não quero ficar muito triste. Uma experiência triste da minha filha, que estava grávida do seu segundo filho. Primeiro ela perdeu, depois ela perdeu o esposo, né? E ficou grávida, e as profetas eram que o menino seria uma lembrança para ela, seria uma recompensa para ela de tudo que ela passou na vida. Mas o menino morreu também. Olha só o perigo, né? Os outros, que conselho vocês dariam a quem recebe uma palavra de Deus numa situação assim constrangedora? Fale pra gente. Agora quem vai falar é o Eusébio, que bombou ontem. O Bispo Eusébio. Só que ele mandou um áudio hoje
2 minutos e 11. Eita! Ou seja, Eusébio, você vai ser censurado quando chegar em 1 minuto. Fala com a gente. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Rapaz. Dário Ferreira, Letícia Paz, Senhor. e ouvintes da Rádio 88. A primeira coisa que temos que fazer quando somos abordados por alguém é ouvir o que aquela pessoa tem a falar conosco. No caso, nesse caso aí da enquete, pessoas populares, assim como a Jojo Todinho, são alvo desses pseudos profetas que têm andado por aí. Aqui também acontece muito isso na nossa região. Às vezes a pessoa, ela espera uma falha sua para poder começar a falar, eis que te digo. Ela precisa, esses pseudos profetas, eles precisam aprender com Jesus. Quando aquela mulher foi acusada de adultério, Jesus Cristo foi, depois que todo mundo foi embora, ele falou, onde estão seus acusadores? Vá e não peques mais. Então, você precisa saber o momento certo para estar falando com pessoas e o momento para poder chamar a pessoa e poder conversar. E hoje em dia, as pessoas querem expor as outras. É claro que Deus ele fala conosco do jeito que ele quer, da maneira com que ele quer e aonde ele quer. Prova disso é que Nabucodonosor, o filho dele, estava no palácio e aquela mão misteriosa começou a escrever na parede. Uma forma de anunciar para ele, para o filho. Então, hoje em dia, as pessoas estão querendo expor as outras de qualquer maneira. Para poder ficar famosa, para poder chegar na igreja e falar assim, olha, eu fui lá e falei com a Jojo Todinho com o pecado dela. E o pecado que eles têm? Fica onde? Então deveria haver mais santidade entre os líderes e menos apontar de dedo. Ó, Eusébio, hein? Acabou que ele falou tudo. Tá virando uma figura relevantíssima. Eusébio não é fácil, não. Pra nossa hein? enquete. Eusébio, 1 minuto amanhã, Eusébio. Hoje passou, hein? Poxa, mas por favor, mande. Isso. Mande que você tá arrebentando aqui É nas verdade. enquetes. Quem Vamos tá lá. chegando aí agora? A Roberta, do Santa Cruz. Alô, Roberta. Bom dia, Pai do Senhor, pastor, Bom Letícia, dia. Miquel. Então, Senhor. nessa situação, se o profeta levantasse em qualquer lugar, seja igreja, na rua, no shopping, no ônibus, e a profecia dele condizesse com aquilo que eu estou vivendo, eu aceitaria, baixaria a cabeça por mais envergonhado que eu ficasse. Eu não brigaria, eu ficaria chateada ou calaria o profeta, não. Eu ia ficar de cabeça baixa. Se não fosse verdade, eu também ficaria quieta, porque quem me justifica é Deus. Então, por mais que eu pudesse me sentir envergonhada, eu jamais brigaria ou dizia que ele é um falso profeta, porque eu não julgo o profeta, eu julgo a profecia. Então, se ela condiz com o que eu vivo, eu aceito, abaixo a cabeça e entendo que eu fui muitas das vezes exposta porque eu tenho que tomar uma posição, porque eu estou fazendo algo que não condiz com a minha fé. Então, aconteceu isso, eu tenho que encarar. Mas, assim, eu não brigaria ou bateria de frente com o profeta, não. Mensagem da Roberta, do bairro Santa Cruz. Valeu, Roberta. Tá chegando ele, hein? Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Segura. Bom dia, pastor Dário, Letícia, professor Miqueias e povo de Deus, graça e paz. Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Primeiramente, eu creio sim que existe profeta nos dias atuais, pois Deus é o mesmo e usa quem Ele quer. Mas, por outro lado, eu sei também que nos dias atuais temos visto alguns intitulados profetas brotando do solo, feito ervas daninhas para prejudicar o desenvolvimento de outras plantas. Aí, sim, se alguém me parar na rua ou em outro lugar se intitulando profeta e dizendo que tem supostamente algo de Deus para minha vida, paro, escuto, debato e confronto. Por isso eu gosto de ler a minha Bíblia e andar com a mesma sempre comigo na mochila. Em um sermão profético, Jesus pronuncia a vinda dos falsos mestres, dizendo assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Marcos 13:22. Irmãos, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. Saibam distinguir entre o joio e o trigo, reconhecer os hipócritas, os charlatões, mercenários da fé que vêm se multiplicando e se espalhando nos nossos jardins. Irmãos, leiam a Bíblia. Muito bem! Esse daí é o Júlio César. E agora, Lelê? Pode ser uma sequência de palavra pastoral? É claro, Pode vamos ser? nessa. Pastor Damião Pedra. Eita, glória. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, missionário Bom Letícia. dia. Bom dia, professor Miqueias. Bom dia. Maravilha. Sobre a enquete de hoje, Deus manda
eu observo quem é a pessoa, o comportamento para tentar entregar. Porque no mundo que nós estamos hoje, nem muitos vão aceitar o que vem de Deus. E principalmente sendo a Jodô Todinho barraqueira, eu não sou muito fã dela. Não assisto, não curto nada dela, porque ela é barraqueira. Mas se Deus mandou, essa mulher fez errada. Ela podia chegar no discreto, entregar a profecia de Deus, né? Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, vai ficar batido. Mas eu esperava um bom momento para poder entregar a profecia. Sendo a Jojo Todinho, barraqueira, só Jesus. Eita, glória! Eu esperava o momento certo, não gritar no meio do shopping. Mensagem do pastor Damião Pedra, agora Dar Ferreira. Pastor Paulo César. Pastor Paulo César, muito Graça bom e dia. a paz de Cristo, pastor Paulo César, Amém. região leste de Barra Mansa. Fala, querido. Deus continue abençoando o pastor Dário, Amém. missionária Letícia, o professor Amém. Miqueias e todos os ouvintes da Rádio 88. Resumir aqui dentro de um minuto para não prolongar o áudio. Sim. Eu concordo com a profecia, eu concordo que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Concordo também com a linha de raciocínio do pastor Dário, do testemunho que ele deu, que na hora da palavra, a maior profecia é a palavra de Deus. E quando o profeta insiste em falar, tem que usar a correção mesmo. Então, porque muitos dirão naquele dia, Senhor, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo, Deus falou, eu não vos conheço. Então, profecia não quer dizer que a pessoa tem uma vida libada com Deus, que ele tem uma vida correta com Deus, porque muitos, ele só ponte, ele só transfere a bênção, mas ele mesmo não é abençoado, ele é apenas um porta-voz. Então, eu creio na profecia e a gente precisa ter discernimento do Espírito. Entender a voz de Deus. A voz de Deus, ela é conhecida. A voz de Deus traz paz, traz calmaria. A voz de Deus, irmão, ela é tudo, né? A voz de Deus, ela vem no meio da tempestade, ela quieta, ela traz refrigério. Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço. Um abraço, pastor. Palavra boa, hein? Palavra boa do pastor Paulo César. Tem mais um, hein? Tem o pastor... Sequência de palavra pastoral, pastor hein? Sidney, ele? Isso. Opa, chegou. Paz do Senhor Jesus, pastor Dário, paz do Senhor Jesus. Bispa Letícia, paz do Senhor Jesus, profeta Miqueias, ótimo dia para vocês. Amém. Meus amados, a palavra de Deus diz que nós temos que julgar a profecia e não o profeta, né? Se a profecia estiver enquadrada dentro da palavra de Deus, é só esperar o cumprimento, porque a profecia verdadeira é aquela que se cumpre, não é verdade? Certo. E ela tem as três funções: consolar, exortar e edificar. Verdade. Se não fizer essas três coisas, não é profecia. Sim. Não é? Sim. Nós não podemos julgar o profeta. Por quê? Porque se for uma pessoa, às vezes, que está sendo, tá ainda aprendendo a usar o dom, você julga o profeta, você mata a pessoa. Entendeu? Nós não temos direito de julgar ninguém. Jesus não constituiu ninguém a juiz. Mas a profecia, nós podemos julgar. E aí a gente retém o que é bom, não é? Minha mãe falava que a gente tem que andar sempre com dois sacos, um sem fundo e um com fundo, né? O que não presta, joga no sem fundo, né? E o que é bom, coloca no fundo e leva para casa. Tá certo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. A vontade de receber uma profecia na frente dos outros. Lelê, quem fala? Tá chegando a Joelma, de Visconde de Mauá. Opa! Bom dia, Letícia. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Joelma. Profeta Miqueias Michai. Bom dia. Sobre a enquete, eu acredito sim que se Deus quiser falar com aquela pessoa, Ele vai falar mesmo com ela. Se Deus usou a mula para falar com Balaão, né? O que Deus pode fazer é infinitamente mais do que a gente imagina. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, e eu acredito sim que ela deveria te ouvir, né? Não poderia ter rejeitado antes, porque se Deus tem uma palavra para ela, Deus sempre vai agir de forma para falar com a pessoa. E se num culto Deus fala, usa um profeta para falar com a pessoa na frente de todos os membros ali, por que não num shopping? Qual é o problema? Só porque ela é famosa? Né? E aí ela poderia ouvir, avaliar e esperar no Senhor. Se for mesmo Deus falando, vai se cumprir. Se não for, não vai se cumprir. Mas ela estaria sendo obediente. Ali eu não penso que ela foi nem um pouco obediente. Não usou de maturidade, não. Foi até arrogante, né? Não teve um pingo de humildade. E Deus usa quem Ele quer. Tanto a conhecida como, né, a pastora dela, como... não, é Deus. Ela não tem que dizer como que Deus vai falar com ela. Mas enfim, isso até eu mesma. Se a pessoa vem falar, se for um profeta falar comigo, eu vou ouvir. Independente.
e esperar em Deus, sendo de Deus, vai se cumprir, independente, tá bom? Um abraço. Mensagem da Joelma, lá Valeu. de Visconde de Mauá. Um abraço pra você, minha amiga. Dário Ferreira. Diga. 22 da Rádio 88. E o Robson do São Luís chegou. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Lelê. Bom dia, Miquel. Fala comigo. Bom dia. Eu tenho uma convicção que quando a palavra é de Deus, quando a palavra é do Senhor mesmo, verdadeiramente, o ambiente se torna a pura paz. Você não fica constrangido, as pessoas não ficam nervosas, não. O ambiente fica calmo, o ambiente fica harmônico, entendeu? Isso é a palavra de Deus, isso eu acho que é assim. Quando isso não acontece, meu irmão, abre o olho. Porque pode ser apenas um entusiasmo, pode ser até uma animação do momento, a pessoa te entrega uma coisa. Quantos amigos meus que saíram da igreja porque o profeta se empolgou, falou, até o mês que vem você vai estar grávida, até o mês que vem você vai ter sua casa, até o mês que vem você vai ter o seu carro. E aí, na empolgação ali, você chora, você coisa, e não é legal, entendeu? Então, quando o ambiente se torna favorável, quando o ambiente se torna harmônico, a paz, você percebe quando é de Deus, aí sim, aí você tem que acreditar. Mensagem do Robson de São Luís. Boa palavra, meu amigo. Um abraço pra você. Falou sério hoje? É estranho, né? Sério? Quando ele fala sério. A Josi Rezende vai falar agora. Alô, Bom Josi. dia, pastor Dário. Bom dia, missionária Letícia. Bom dia, professor Miquel. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Então, gente, esse negócio de profecia é muito complicado. A gente tem que julgar a profecia, analisar, ver se está em concordância com a palavra, porque a profecia tem que andar junto com a palavra. Maior profecia, né, é a palavra de Deus, né? Eu, assim, já tive profecias que eu recebi, que a profeta, né, que entregou para mim, eu me lembro, ela falou assim, olha, pode contar tantos dias na terra que Deus vai fazer isso, isso e isso. E quando realmente chegou no dia mesmo, Deus fez aquele mover, Deus fez aquele reboliço, e o que aquela irmã me entregou ali em profecia aconteceu, e eu estou vivendo o resultado dessa profecia até hoje. Assim, foram 2 profecias que eu recebi na minha vida, que eu estou colhendo os frutos dessa profecia até hoje, né? Mas quando alguém vem me entregar alguma coisa, eu analiso, não, assim, tem coisas que eu sei que não tem nada a ver, eu também não vou envergonhar a pessoa ali diante de ninguém, eu escuto e deleto. Não está em concordância com a palavra, eu vou deletar. Tá certo. Enfim, essa é a minha opinião sobre a enquete hoje. Aí, a opinião da Josi Rezende. Dá tempo de mais um? Claro, dá tempo sim. Presbítero Jonathan. Olha ele Tinha aí. tempo que ele não chegava aqui, ó. Pai do Senhor, pastor Dário, Pai do Senhor, Lelê, tudo bom com vocês? Tudo Deus jóia. abençoe o dia de vocês. Aqui é o presbítero Jonathan, congregação do quilômetro 7 em Pinheiral, falando da CSN. Quero mandar um abraço para todo mundo da minha congregação. Que Deus possa abençoar, e um abraço para todo mundo aqui da Laura Engenharia dentro da CSN. Pastor Dário, Lelê, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 a 33, fala como se deve se lidar com as profecias dentro da igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 20 e 21, fala-se para a gente não desprezar as profecias, mas colocá-las à prova. A gente não deve tratar nenhuma profecia com desprezo, mas devemos colocá-las à prova. O jeito correto de se lidar com profecias é o estilo bereano, sempre examinando a luz da palavra de Deus. Vai ter momentos em que a profecia vai causar constrangimento? Vai, porque a palavra causa constrangimento. É impossível você estudar a palavra, você ler a palavra, estando errado, e não se constranger com a palavra. Então, a palavra gera constrangimento para gerar mudança. E algumas profecias vão gerar constrangimento para gerar mudança. Mas entenda isso, existem muitas pessoas que estão dizendo, que estão falando, que estão pregando, que estão profetizando, falando que é em nome de Deus, quando na verdade é apenas para ego. Então tudo que fizer tem que ser com prudência, decência e sabedoria. Quando for profetizar, examine se é realmente de Deus o que está vindo para você. E quando receber a profecia, fique em silêncio, abaixe a cabeça, ouça, veja e discina se é de Deus ou não. O principal dom que os crentes devem buscar, que os servos de Deus devem buscar, é o dom de discernimento. Isso é essencial para a vida cristã.
presbítero Jonathan, legal, joia, falou muito bem, textos bíblicos e tudo, muito obrigado pela sua participação e de todos os nossos ouvintes. Mas agora temos a conclusão com o professor Miqueias de Schaife. Então vamos lá, né? A gente já teve oportunidade de dizer muitas coisas aqui durante o desenvolvimento da enquete. Verdade. Mas eu quero encontrar nessa conclusão um caminho para tratar de um assunto que talvez seja uma boa oportunidade, né? Existem erros teológicos nas crenças apresentadas pela Jojo Todinho? É evidente que sim. Existem coisas que foram proferidas por ela que não têm sustentação bíblica. Por exemplo, a ideia de que se Deus quer falar comigo, ele vai levantar um parente meu e não um desconhecido. Não existe nenhum amparo bíblico para usarmos essa régua para avaliar se alguém foi ou não usado por Deus. Agora, convenhamos, gente, a Jojo Todinho não é uma referência teológica. Então, exigir dela uma leitura doutrinária perfeita sobre como lidar com a profecia é esperar mais do que aquilo que ela poderia entregar. Até porque se trata de alguém que não possui um compromisso público com a fé e por isso não pode ser avaliada como tal. Porém, pastor, eu preciso confessar que talvez o comportamento dela nos coloque diante de uma realidade. O fato de que ela teve coragem de fazer algo que muitos de nós, cristãos, que possuímos aí longas datas de conversão, não temos coragem de fazer. Sabe o que é? Pensar. Pensar, refletir, usar o senso crítico. São atividades que são raríssimas em alguns ambientes ditos evangélicos. Ambientes esses que cultuam a ignorância e que nos ensinam que diante de alguém que diz assim diz o Senhor com uma voz impostada e tremida, porque de alguma forma alguns ambientes ensinam que profetas falam com o mesmo tom de voz, com o mesmo timbre de voz, não é? Estão cada vez mais silenciando a voz do pensamento. É uma verdade isso, Letícia, pastor Dário, os nossos ouvintes, que em alguns ambientes pensar virou pecado. Verdade. Não é? Crítica virou rebeldia. Rebeldia. Discernimento virou afronta. Existem lideranças, profetas, pregadores que se sentem afrontados quando alguém decide pensar. Quando alguém decide, pelo menos por um momento, colocar o pé para trás e dizer, peraí, será que aquele que diz que está comunicando uma mensagem do céu está de fato sendo um canal do céu ou está sendo um canal do seu próprio ego? E por fim, gente, se a gente de alguma forma desenvolvesse senso crítico, a gente não estaria lidando com a realidade que a gente tem visto hoje em dia. Os falsos profetas estão nadando de braçada nesse oceano de crentes que não pensam, mas que acreditam em qualquer um que tem aparência de profeta não sendo. Por isso, se a igreja desenvolvesse senso crítico bíblico e apurado, muita gente que se apresenta como boca de Deus iria precisar procurar outro palco, porque na igreja ele não encontraria. Muito bem, professor Miqueias, sempre trazendo com muita relevância e sabedoria a conclusão do nosso debate, da nossa enquete. Obrigado. Pode concluir Valeu, o debate pastor também. Dário. Você pode concluir o debate também, Olha toda aí, sexta. hein? Isso aí. Quer Meu falar o Deus tema do céu. debate? Eu quero falar sim. Então, peraí, Luciano. Deixa eu parar o Luciano. Aguenta Luciano. aí, meu filho. Aguenta, Luciano. Você vai cantar daqui a pouco, relaxa. Vamos lá, vai. Peraí, gente. Pronto. Aproveitando que nós estamos aí às portas da Páscoa, sim. A nossa proposta é discutir um tema que está relacionado àquilo que nós consideramos uma mensagem pascal. Sim. E afinal de contas, qual é o tema? Jesus morreu por todos ou Jesus morreu por alguns? Eita, nossa. É bem verdade que o movimento evangélico possui pelo menos aí duas grandes óticas sobre esse assunto. Alguns acreditam veementemente que o sacrifício da cruz ele foi realizado para alcançar a todos. Porém, também existe uma outra interpretação que acredita que Jesus só morreu pelos eleitos. Olha, isso daí vai pegar fogo esse debate, hein? Assim espero.